Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio dessa temporada do podcast Let's Grow. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Nubia Bergoni, optometrista e terapeuta visual, e eu venho trazendo para você boas novas sobre visão. É isso que a gente quer com esse podcast, para que você saiba um pouquinho mais sobre a visão, coisas que não são tão óbvias, a gente vai sair do óbvio para você crescer junto com a gente. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é assim, uma pessoa, além de ser uma amiga que eu gosto muito, para mim é a melhor terapeuta visual do Brasil. E eu vou apresentar para vocês. Ela é optometrista. Ela tem pós-graduação em Psicologia da Saúde e Neurociência do Comportamento e é especialista em optometria comportamental. Seja muito bem-vinda, Norma! Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Estou feliz também de estar aqui. Convite assim rápido, né? Nós somos assim. De última hora, vamos lá, vamos. Exatamente. Estamos aqui. Obrigada. Que bom. Obrigada a você, bem-vinda, Norma. Eu tô muito feliz. E o que eu falei é verdade. Pra mim, você é a melhor terapeuta visual do Brasil. E eu quero que você comece. De verdade. Você sabe, porque eu sempre falo isso pra você. Sim. Mas é por um motivo bem especial, né? Sim, eu acho que mais do que ser terapeuta, você também é paciente, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Sim. Eu quero que você conte um pouquinho pra mim, assim, quem é a Norma? Conta pra mim quem que é a Norma. Eu falei aqui do seu currículo, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quem é você? A Norma é uma apaixonada pelo ser humano, apaixonada pelo comportamento, apaixonada pela psicologia do ser, né? Por o ser como um todo e por toda a construção, né, que nós passamos ao longo da nossa vida. Então, essa é a Norma apaixonada pela minha base, pela minha construção, pelo meu entendimento da vida, pelas minhas percepções tortas, não tortas, mas aqui estou, né? E nesse longo trajeto, são 57 anos de vida, então aprendi um pouquinho e não sou mais do que ninguém, né? Mas tenho as minhas diferenças, né? Assim como todos nós, né? Somos diferentes um do outro. Então, é essa Norma, apaixonada pela vida e apaixonada pela optometria. Com certeza. E como que a optometria entrou na sua vida? Você sempre esteve nesse caminho, não? Eu venho da ótica, né? Como a maioria. Então, eu quando jovem, meus 18, 17, a gente sempre teve o sonho da optometria no Brasil, né? Uhum. Só que naquela época ela já estava muito longe ainda, né? Essa realização. E foi com muita luta, né? Acompanhei todo esse trabalho, parte desse trabalho, né? Para trazer optometria para o Brasil. E foi na empresa familiar que tínhamos, né? Que eu entrei na ótica, né? Que legal. Com representação, fazendo curso de ótica, técnico, e sonhando com um grande momento, né? Que legal. Foi quando aconteceu a primeira turma de optometria no Brasil, na UBRA, na época, né? Em 2017, o nosso vestibular. Isso que eu te perguntar, quando que você fez? Isso, foi 2017 que iniciou, 2020 foi a graduação. A finalização, na verdade, né? Porque a gente graduou depois, por questões, né, políticas 2020? e tal. 2000. Ah, bom. 2000, porque a UBA foi antes. Sim. Que eu iniciei, eu acho. Foi em 1997. Gente, foi no século passado. Puxa vida. Ai, assim, 2020, eu falei, 2020, eu tava formada, né? Não, mas foi em 1997, que faz muito tempo, né? Agora minha memória também já tá falhando. E você é gaúcha, né? Sou gaúcha e eu morava ali em Canoas. Ah, meu Deus, então era muito. E na época, o meu marido trabalhava na UBRA, né? Então ficou tudo muito fácil. É aqui que eu devo estar, era o momento certo. Que legal. Foi em 1997, daí em 2000 houve a finalização, né? Acabou a primeira turma. A UBRA em Canoas, né? A UBRA em Canoas. Eu sempre achei isso muito engraçado. Tipo, a UBRA em Canoas, aí depois a optometria foi pra Canoinhas. Sim, eu falei, gente, o próximo é pra onde? É Porto da onde? Faz sentido. Mas é tudo assim, tudo né? Barco, tudo barco. Tudo no mesmo barco e tudo fluindo, né? Sempre buscando o melhor, que bom. né? Legal. E aí faz alguns anos, e nesse período, e já iniciei trabalhando, né? Quando me formei.
junto com uma colega, abrimos um consultório, aquele sonho, né? Aí foi uma luta, como a maioria dos colegas conhece, né? Aquela luta de fecha consultório, abre consultório, colega preso e aquela complicação toda, denúncias, né? Que a gente Você chegou a passar por isso, então? Não, eu não passei por isso. Tá. Não passei por isso. Eu ainda tive a sorte, né? Cada um faz um caminho, mas eu trabalhava como representante na época de lente de contato. Então eu trabalhava com muitos oftalmologistas. Eu era representante de lentes, então eu visitava, eles eram meus clientes, né? Que clientes legal. da empresa que eu trabalhava. Então eu já tinha, assim, um pouco de contato com eles. E quando nós abrimos o consultório na cidade, lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos esse trabalho antes de abrir o consultório. Entendi. Já chegamos, assim, com uma bandeirinha branca, Tudo né? certo. Ei, tô chegando, mas que legal. tudo em paz, né? Buscando uma parceria nós fazemos o nosso trabalho de optometrista, precisamos encaminhar para casos de patologia, né, o que não é da nossa alçada, né, de optometrista. Então, ele também até ficou contente, porque a gente que eu te perguntar, porque já veio, tipo assim, ó, estamos aqui nessa parceria tão legal. Eu acho muito legal. Sim, e aí esse trabalho também a gente fez com óticas na época, até recomendo, porque é tão bacana depois. Porque existe um comércio, né? Infelizmente. Não só no Brasil, como em todas as partes. Então, a gente visitou todas as óticas também. Olha, o nosso trabalho é esse, optometrista. Legal. Não temos um comércio por trás, não temos uma indicação. Então, se o paciente veio daqui, ele vai voltar para cá se vocês fizeram um bom trabalho. Se ele não voltar, não foi culpa minha, né? Tudo ficou muito claro, o trabalho que nós íamos fazer na cidade. E fez tudo, com o oftalmologista, com a óptica. Nossa, que legal. Sim, foi. Chegamos em paz, né? Que bom. E isso foi em 2001 que abrimos, e o consultório está até hoje lá. Verdade! Sim, está até hoje com a minha colega. Eu mudei de lá, né? E aí nós finalizamos a parceria, mas o 0800 continuou. Ela é minha super amiga. Ai, que legal. Né, de 40 anos, então ela está lá. Hoje, agora 2024, fiquei 3 semanas com ela no consultório. Ai, que legal. A gente continua também com esse 0800, que a gente precisa, né? Com certeza. Como optometrista, assim, como apoio, ser humano, uma dúvida. E como optometrista mais. Isso, né? isso. Legal. Isso, muito legal. Todas as questões particulares, assim, pela nossa amizade. Mas ainda tem mais a optométrica. Então, a gente faz também uma parceria até hoje, assim, uma ajudando a outra. Ai, que legal. Eu adoro esse tipo de coisa. E aí é tão fácil que aí parece que tu quer que os optometristas também sigam nesse caminho, né? Que eu acho que é o mais saudável e viável, assim, para todo mundo. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Senão a gente vai acabar brigando entre si, né? Não faz nenhum sentido isso, né? E a optometria comportamental entrou quando nisso tudo? Foi bem lindo também. Eu adoro essa história. Ai, é bom porque nada é por acaso. Eu acredito assim na vida. Tudo vem no tempo certo, né? Sim. E tudo vem no tempo, sei lá de quem, né? Se existe um superior, eu acredito que ele esteja por aí, organizando a nossa vida, e a gente tem que seguir essa intuição e buscar, né? E a gente tem que estar muito ligado com o que nós percebemos. E foi nesse momento, eu fiquei um tempo parado, porque eu fiquei um pouco fora do Brasil, e aí quando eu voltei a me dedicar à optometria, eu voltei por uma nova optometria clínica. Foi assim, chocante para mim. Você ficou aonde? Fora? Eu morei no Japão. Japão? Tempo, né? Sim. Meu Deus, sim. eu não sabia disso. Eu ia voltava. Era que assim, legal, meu Deus. Você sabe falar japonês? Não, sobrevivência. Tá. Entendi. Não, eu nem sobrevivência. Só pra sobrevivência. Não tem como. Não existe aquilo ali. Foi um período lindo também da minha vida, que eu me dediquei à família, me dediquei aos filhos, né? E quando eu voltei para esse trabalho, gente, foi assim, como assim? Os olhos das pessoas mudaram. O comportamento das pessoas não é mais o mesmo, a rotina das pessoas não é mais a mesma. Então, aqueles dados que eu achava nos meus exames clínicos não coincidiam com tudo aquilo que o paciente me trazia de sintomas. Sintomatologia, não é possível. Daí eu digo, mas não é possível que só com essa lente eu vá resolver tudo isso. Tem algo mais acontecendo aqui que eu não sei.
E isso foi uns meses e logo depois eu fui viajar novamente para o Japão. E aí que eu digo que vem as coincidências do nada. Aparece no meu Facebook na época, né? Uma propaganda de um curso de comportamental. E eu digo, o que é isso, né? Optometria comportamental, que estranho, né? Mas tá. Aí fui ver de alguns colegas ali que curtiram, né? Uns estavam dando depoimentos do curso que já tinham feito. E aí, como, né, eu conhecia muita gente, já comecei, como é que é isso? Do que se trata, né? Tô sentindo que eu preciso estudar um pouco mais. Faça, é maravilhoso, tu não vai se arrepender. E foi perfeito. Foi perfeito, porque aí eu entendi por que eu estava ali, por que eu precisei daquela optometria nova, daquela nova abordagem. E aí tudo fez sentido para mim. É como se a gente desse um passinho, outro passinho, outro passinho, e depois aquilo tudo fosse se conectando. E aí, agora eu entendo a evolução da vida, então, né? Vou passando por tantas fases, e aí vai se conectando as coisas, e aí é no tempo certo, porque é aquele momento que tu já está pronta, né? Para aquela situação. E eu estava pronta, porque eu estava muito curiosa. Eu estava buscando muito aquele conhecimento. Eu queria saber mesmo o que estava acontecendo. E assim eu entrei na optometria comportamental e terapia visual. E o que aconteceu depois? E aí foi muito incrível, porque não são muitos que sabem, e agora na optometria comportamental eu estou falando um pouco da minha história. Eu sou um serzinho que nasci estrábica. Sim, eu nasci com uma endotropia esquerda. E na adolescência foi para uma exo. E depois... Mas fez cirurgia, não? Não fiz cirurgia, por sorte. Por sorte não usei tampão. Tá. Porque era pequena, lá no meio do mato, na cidade do interior. Não tinha chego o tampão? Não tinha nem tampão e nem oftalmologista, né, para me encaminhar para esse tipo de tratamento, né, que na época era o que tinha, né? E ainda é. E agora, ainda é, infelizmente, né? Com todo o avanço, né, da nossa neurociência. Que agora é importante que você saiba que tem opções, não é só isso, né? A gente fala ainda é porque, se não for optometria comportamental, é isso, né? Tampão, cirurgia, máximo. Isso, daí fica esse tratamento, né? De 300 anos. Exatamente. Então, foi assim, mais um momento da vida que eu tive sorte. Porque nasci estrábica, fui ter acesso ao oftalmologista, eu estava com 10, 15 anos, e eu procurei vários, porque eu já estava adolescente e aquele meu olho toda hora desviando, né? Então, esteticamente ficava ruim, sem falar de todo o bullying que eu tinha na escola, de todas as minhas dificuldades motoras, de todas as minhas dificuldades cognitivas, de todas possíveis e imaginárias. Que eu nunca entendi, né, dentro do meu conhecimento na época, por que eu era diferente das outras pessoas, por que eu não jogava bola, por que eu errava tanto a bola, o tempo da bola na hora de atacar uma bola, de dar uma manchete, seja lá o que for na época, ou jogar um handball. Por que eu errava o tempo? Por que eu errava a direção? E eu não entendia aquilo. Mas uma coisa era certa, eu queria muito jogar. Então, eu sempre fui uma pessoa bastante ligada assim com o esporte, né? E eu sempre quis estudar, porque eu sempre ficava para trás. Você teve dificuldade na escola? Muitas. Eu sempre fui fiquei na média assim, raspando, sabe? Porque eu nunca me destaquei, e aquele médio ainda era com muito suor, eu tinha que me esforçar porque você queria demais, muito, né? Exato, eu queria muito fazer aquilo. Mas com toda a minha dificuldade, passava na média. E aí, a minha vida foi assim, e eu depois, com a questão estética, adolescente e tal, né? Com aquele olho lá Você lembra quantos eram? Quantos prismas eram, mais ou menos? Era 45 de endo. Eu não sabia que era tudo isso. Sim, mas monocular, né? Se eu alinhasse, aliás, com os 2 olhos, binocular, diminuía bastante. Só que mesmo assim, supressão total.
Meu Supressão Deus. total, não tinha zero esteropsia, zero. Nem sabia o que era enxergar em 3D, nem sabia o que era esse negócio. E né? a acuidade visual, você lembra, não? A acuidade Mais ou visual era entre 20 e 40, 20, 40 a menos, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, 15, nessa empresa que era familiar. Aí eu comecei a ter acesso a oftalmologistas mais renomados, assim. Então fui buscar essas avaliações, né? Porque foram muitas, eu queria Sim. um diagnóstico diferente. Mas o diagnóstico, assim, que eu recebi me levou para o fundo do poço. Lembro até hoje, porque eu era adolescente. Então aquilo eu senti como... Ai, acabaram todas as minhas chances, não tenho mesmo, vou ter que continuar com esse olho torto, estrábico, né? Vesgo, que é o Sim. que é assim que a gente conhecia. O que te falaram? E que, Você pode falar? sim, eles me disseram que o meu olho era morto. Ah, Foi. com 20 e 40. Aham. Ai, gente. Morto, porque não tinha o que fazer. Eu não tinha como melhorar minha ambliopia, não tinha como melhorar o meu estrabismo. Poderia até tentar alguma coisa estética, mas eles nem achavam isso bom, porque eu já tinha 15 anos, então nem a cirurgia Fazia sentido, né? recomendaram. Então, tá ok, vou ter que ficar assim, né? Com meu olho morto. Meu olho morto. Já é ruim olho preguiçoso. Não, olho preguiçoso, Né? pra mim, até hoje, essa denominação já não... É pra mim também, assim, eu sinto Sim. como se eu fosse o paciente. E eu me sinto criança. Eu me sinto criança. Volta aquilo, Pensa, né? eu toda na minha infância, adolescência, buscando me esforçar ao máximo. Ou seja, eu estou no meu top, no máximo que eu consigo fazer. E aí vem alguém e diz que eu tenho olho preguiçoso. Como assim? Como assim? Se eu tô me esforçando tanto. Demais. A criança não consegue entender isso. Assim como eu, adolescente, já foi difícil eu entender o que era um olho morto. Ai, Para mim foi, assim, uma monstruosidade. Mas, enfim, continuei com aquele olho daquele jeito, alinhava às vezes, e ele desalinhava muito mesmo quando eu perdia o meu controle emocional. Sim. Né? Se eu ficava muito irritada, ou se eu estivesse pensando longe, assim, aí mesmo que eu desconectava total, né? E aí ele ia para qualquer lado. E depois, com mais ainda um desvio vertical, né? Então, se perdia. Enfim, assim eu fiquei Até os 50 anos. Até os 50 anos foi quando eu entendi o que acontecia com o meu sistema visual. Eu entendi o que aconteceu com a minha memória, com a minha dificuldade de jogar bola, com a minha dificuldade de equilíbrio, com a minha cognição, que não podia nunca chegar no meu máximo potencial, eu sempre era limitada, né? Com a minha dificuldade de lateralização, né? De lateralidade para dirigir. Organização espacial. Horrível para dirigir, então, ainda bem que, né, aceitam monocular, né? Mas foi difícil, eu precisava de uma vaga enorme para estacionar um carro, porque para mim o que era 30 centímetros que eu pensava que estava do carro da frente, do de trás, eu descia do carro, olhava lá, tinha 1,5 metro. Sim. Então, meu entendimento do espaço monocular, zero, né? Que é o que Tragédia. acontece. E assim eu fui sobrevivendo, estacionando onde tinha lojas com espelho, com vidro, né? Aproveitava a fachada das lojas que era para estacionar. Criava seus caminhos, Sim. seus atalhos, né? Isso, é o que eu digo sempre, a gente vai criando truques, né? A gente vai criando esquemas neurológicos para nos ajudar na sobrevivência, né? Que é o que acontece. Então, quando eu entrei para optometria comportamental, aí sim que eu descobri, opa, Tudo fez sentido. eu vou resolver os problemas dos pacientes que eu fui buscar, eu vou resolver todos os problemas que eu tive na vida. Para mim, aquilo abriu um portal gigante, né? Eu digo, tá aí agora a minha chance, né? De mudar e de realmente saber qual que é o meu máximo potencial.
meio ajustado assim, né? Um pouco falho, porque foram 50 anos vivendo de uma maneira. Então, agora, mudar todo o esquema, olha, eu precisei de bastante ajuda, eu precisei de estudar muito, por isso que eu fui fazer psicologia da saúde, por isso que eu fui fazer neurociência do comportamento, por isso que foi optometria também comportamental, muitas sessões com psicólogo, né, psicoterapia, foram anos. É que eu acho que as pessoas às vezes não entendem, né, Norma? Assim, primeiro, eu acho que como nós estamos falando com optometristas, muitos optometristas vão assistir, eu acho que eles entendem um pouco disso, mas para quem não é, ou para os pais, principalmente, dos pacientes que têm estrabismos e eles não, é difícil às vezes eles entenderem que o estrabismo não está no olho. Não é só uma questão estética. Não. É toda uma questão de organização do ser. É o meu corpo inteiro. Exatamente. Sim, eu tenho... Então, quando a gente fala de, eu não consigo estacionar, não consigo jogar uma bola. O que isso tem a ver? Sim. Né? Sim. E aí você foi descobrindo que tem tudo a ver. Tudo. Aí eu entendi o meu problema de cervical, daí eu entendi o problema de minha lombalgia, né? Aí eu entendi o meu problema no joelho, fui entender meu problema do pé, né? Tudo tem a ver. Porque tudo vai se desorganizando, porque se eu tenho um mapa construído binocular, eu tenho um alinhamento, e conforme o alinhamento que eu recebi de entrada sensorial, eu vou ajustar todo o meu neurológico e o meu motor vai sair de acordo com aquilo que entrou. No momento que eu tenho um olho só e que eu tenho que mudar a minha postura para aumentar o meu campo aqui, né, para não deixar ele para cá. Se eu venho para cá e eu ajusto essa postura aqui, pronto, eu já me desajustei inteira. E como eu tenho que manter o meu equilíbrio e a minha lateralização para saber para onde eu vou, eu tenho que me desajustar, né? Inteira. Aí vem aquela questão assim, tua cabeça tá reta? Tá, bem reta. E agora? Não, agora tá torta, assim está reta. Porque neurologicamente eu busquei esse alinhamento e foi assim que eu me desenvolvi. Então aí tu pensa nos esportes, pensa em todas as situações, como que vai ser a minha saída motora. E o meu cognitivo. Porque daí tá tudo desorganizado? Tá tudo desorganizado, tudo. E essa hierarquia, às vezes, a gente não associa muito a isso, né? E a parte ruim também é que nós optometristas estudamos isso. A parte comportamental trabalha bastante isso. Mas a linha da oftalmologia, que é o que tinha antes no Brasil, antes da optometria, nunca nos passou isso. Quando foi o meu caso, né? Que eu cheguei para buscar um tratamento, acabou a minha neuroplasticidade. Era até os 7 anos. Isso que eu te perguntar. Era até os 7 anos que eu podia fazer isso. Tipo, você fez terapia depois dos 50? Eu fiz com 50 anos. Terapia? Sim, com tampão? Não. Zero tampão. Zero tampão. Zero tampão. Ai, a história do tampão é muito, muito forte. Você pode me contar? Sim, posso. Quando eu fui fazer a optometria comportamental, a nossa professora era Pilar, né? Pilar Vergara. E aí, durante a aula, no intervalo, ela fez uma prática com todos os alunos. Eu, né? Inclusive, estava lá. Então, ela deu um tampão para cada um. E vocês vão colocar o tampão no olho bom, no olho de melhor acuidade, e vocês vão tomar café, vão sair, vão voltar. Gente, eu nunca tinha usado tampão. Eu só tinha ouvido falar. Até porque eu tinha o olho morto, vou usar tampão pra quê, né? Nunca ninguém me indicou. Ainda bem. Aí, eu saí pro intervalo. Quando eu levantei da cadeira para sair da sala, o meu mundo mudou. O meu espaço mudou. O que eu tinha... O entendimento de reto à frente, aquilo foi para o lado. O meu corpo todo foi para o lado. Porque o meu espaço que eu tinha organizado com o meu olho estrábico era totalmente desajustado. Então, eu fui naquele sentido... é como se eu tivesse bebido, como se eu tivesse muito alcoolizada, bêbada. E eu vou falhando ali, estou tentando colocar um passo na frente do outro, não vai, eu vou para o lado, vou para o lado, vou para o lado. E eu tentei ali naquele intervalo fazer inúmeras coisas. Simples. Eu levantei, eu fui ao banheiro. Para fazer isso eu tinha que descer uma escada. Eu tive que me segurar no corrimão porque eu não sabia qual a distância que estava o degrau, né? O quão forte eu tinha que pisar no chão para encontrar o degrau. Então eu dava aqueles passos falsos, né? Minha lombar sentia porque eu não entendia o espaço.
Errava a maçaneta do banheiro, voltei para subir a mesma coisa, tinha que me segurar. Fui servir um café e eu segurando o copo assim embaixo da cafeteira da térmica, né? Eu coloquei para fora, errei um espaço, era mais para frente. Sim. Então eu coloquei o café na mesa e ao mesmo tempo tudo isso parece simples, mas eu estava atordoada. A minha situação, a minha sensação era muito ruim, muito ruim. Era uma desorganização total. O meu onde estou, que é o nosso primeiro círculo ali, né, de Skeffington para organizar, o meu onde estou, nem aquilo que estava básico, eu não sabia. Não estava. Estava em algum lugar que eu nunca tinha visto. Uhum. Porque foi a primeira vez que eu ocluí o olho e que eu fiz tarefas, que eu ocluí o meu olho bom. Então, naquele lugar que eu estava, eu nunca tinha ido. Somente com o olho estrábico e amblíope, né? Então, foi uma desorganização total. Tanto que depois, na volta dessa experiência, voltamos para a sala, daí a professora Pilar fez pediu assim, né? Feedback? Um feedback do que a gente tinha sentido. Foi naquele momento ali que eu até chorei. Eu caí no choro, sabe? Porque... E até hoje, quando eu vou falar... dá uma engasgadinha, sabe? Eu imagino. Porque... Porque vai nas minhas memórias. Aquilo lá está lá. Sempre vai estar. Então, quando eu chego nesse lugar, é muito ruim, porque é traumático para mim. Então, hoje, eu vejo isso como uma sorte. Eu tratei tanto isso na minha cabeça, e eu consigo hoje entender que isso foi uma bênção. Porque agora eu sei, eu sinto exatamente o que os meus pacientes sentem. Sim. Eu vejo da maneira com que eles veem o comportamento e todas as habilidades que eles deixam de desenvolver por causa do estrabismo. Do quão cognitivamente melhores eles poderiam ser. E eles não são, por causa de uma questão de estrabismo. Não tratado. Então, por sorte, eu nasci estrábica. Porque hoje eu consigo essa conexão de uma maneira bem melhor. E eu vejo isso de uma maneira muito humana. Muito humana. Com certeza. Não é um olho com problema no músculo. Não é um erro refrativo com problemas acomodativos, nada. É um corpo inteiro estrábico. É um cérebro estrábico e que não tem condições de chegar no máximo potencial daquela maneira. Então, por isso que hoje eu entendo porque tudo se convergiu para essa optometria comportamental, que é o meu sonho, que é o amor da minha vida, assim, que eu amo fazer. E que mudou a sua vida. E que mudou a minha vida. E eu sei que eu posso mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, sem o uso do tampão, ajudando em todas as habilidades. E esse é o nosso propósito, né, amiga? Esse é o nosso propósito. Com certeza. Mas não tenho dúvida nenhuma disso, porque... A gente lutou. A gente lutou por essa optometria que nós temos. Então, é com ela que a gente tem que se especializar cada vez mais, buscar maior conhecimento, seja no Brasil, seja fora, trazer profissionais de fora. E nisso até quero te parabenizar. Porque o teu trabalho é tão grande, né? É tão nobre, para trazer esses profissionais para a gente, para estimular que a gente, né, nós optometristas todos façamos cursos, né, e para que a gente busque melhor entendimento, para poder fazer esse melhor entendimento, para aumentar o nível da nossa optometria no Brasil, né. Estamos engatinhando faz pouco tempo, né, 24 anos
é nada. Então, mas optometria comportamental tem 10. Então, a gente é muito novo, mas mesmo assim, temos que continuar firmes e fortes, né? Com certeza. Para buscar essa melhoria aí. Mas eu acho Parabéns. que esse propósito, né, Norma, é o que nos move. Então, eu quis fazer esse podcast por causa de histórias como a sua. Porque, pra mim, você realmente é a melhor terapeuta do Brasil, não só pelo trabalho que você faz, que é maravilhoso, mas porque você está no lugar do paciente. Eu posso simular um estrabismo. A gente tem como fazer isso, Sim, né? Eu posso simular uma ambliopia, a gente está no meio de um curso, a gente teve colegas que fizeram. Mas assim, são minutos que a gente fica ali. Você ficou 50 anos dessa forma. Sim. Então, eu nunca vou ter essa percepção e eu acho que isso é tão especial, que no fim é o que você falou. Que é uma benção, no fim das contas, né? E assim, com muito menos profundidade no sentido de que eu não tenho um estrabismo, mas eu lembro de algumas situações que a gente fez o mesmo curso. E eu lembro de situações, por exemplo, quando eu coloquei uma lente neurofuncional, que eu senti o espaço. Eu falei, gente, eu estou sentindo o espaço. Eu lembro até hoje, era uma sala com prédios bem altos, era no 10º andar, era tudo de vidro. E quando o Salvador colocou aquele prisma, né? Na minha frente, eu não tenho estrabismo, gente. Sim. Tipo, e eu lembro até hoje, era um prédio azul e um prédio amarelo. E eles fizeram isso. E eu falei, meu Deus. Coisa linda, né? E tipo, eu tenho estereopsia, uma estereopsia muito boa. Sim. Tenho ali uma exo que é considerada normal pra perto, uma exoforia, mas assim, básico, nada demais, não tem problema. Se for analisar bem... Tem, mas assim, eu senti o espaço, eu falei, caraca, o que é isso? Como assim? Então, eu falo que a optometria comportamental mudou a minha vida, primeiro. E tendo essa experiência é uma boa nova. Tipo, eu não consigo deixar isso só pra mim. Eu preciso falar isso pras pessoas, né? Eu preciso levar isso pras pessoas. E acaba se tornando um propósito. Porque é realmente algo assim, gente, vocês precisam experimentar o que eu tô vivendo, né? E eu vejo muito isso no seu caso, que é com uma profundidade muito maior por tudo que você viveu. Agora, a pergunta que não quer calar, tá? Sim. Fez terapia visual comportamental. E o que aconteceu? O que foi mudando? O que você teve de diferença? O que teve antes e depois? Porque olhando, você não tem estrabismo. Mas se você olhar, tem estrabismo. Tá. Mas o que mudou na sua vida? Que habilidades que desenvolveu? Qual que é a sensação que você teve? O que aconteceu? Uau, foram tantas coisas. Tentar reunir todas, vamos ver. Uma que a gente falou antes do carro, né? A gente falou em estacionar e tal. Olhando o painel do carro, para mim, tudo era plano. A direção estava encostada assim no painel. E agora, quando eu me sento, eu sinto ela para fora. Ela está perto de mim. Ela está mais perto de mim do que o painel e o painel está mais perto de mim do que o vidro. Olha, que bobo. Não. Para quem tem isso todos os dias, isso assim, ai, que bobo. E assim, ó, era tipo uma pintura mesmo? Sim. Porque eu sempre pergunto... Completamente plano. Né? Completamente plano. E é igual a gente assistir televisão. Eu comparo assim, para explicar para os pais. Por isso que são ruins as telas. Porque tu não tem o 3D na tela. Sim. O que funciona... Eu estou olhando você agora. Você está com uma nitidez perfeita. O microfone está um pouco embaçado. E lá atrás também está embaçado. E eu consigo ver o espaço, eu sei aonde você está, meu cérebro organiza, porque cada olho vê por um lado, então eu consigo relacionar ele com o que tem antes e depois. E quando a gente assiste televisão, que é em 2D, todas as imagens são nítidas. Não importa se está antes, se está depois, se tem um carro passando uma estrada, se tem prédio, se tem ruas e ruas mais lá para trás. O entendimento que você tem é o tamanho, menor, né? E maior, né? Pela proximidade ou pela distância. É isso. Mas o embaçamento, que é o que o cérebro entende como, esse está antes e esse está depois, esse embaçamento não tem. Por isso que as telas são tão prejudiciais, né? Sim. Porque acaba desestimulando aquele sistema a trabalhar Sim. de uma maneira tridimensional.
E essa tridimensão, quando apareceu, foi isso. Você lembra? Mas foi, assim, no grande, né? Mas no pequeno, era eu fazendo a minha unha. Eu fui ali e comecei a tirar a cutícula. Eu digo, gente, tô vendo o espaço que tem aqui, ó. Entre a minha mão e lá atrás eu consegui entender o espaço que tinha entre a minha mão e a mesa, assim, minha mão tá flutuando aqui no meio, uau! Você lembra essa primeira memória? Sim, lembro, tô enxergando, tô contando pra ti, tô revivendo. vendo aqui, assim, revivendo aquele momento, assim. Então, uau, foi muito, muito lindo. E aquilo começou a se construir do perto para o longe, e eu fui entendendo. Eu estou em processo ainda, né? E isso é muito lindo, né? Essa Sim. construção. Porque as pessoas não entendem que você tem que desenvolver. Assim como você Sim. desenvolve o sistema motor, né? Isso. A criança aprende a falar, a criança aprende a andar, ela também aprende a enxergar. E ela pode aprender de maneira inadequada. Isso. E aí você desenvolveu isso depois. Isso. E agora tudo que vem é novidade, assim. Só que diferente da criança, né? O serzinho lá na infância, no início da vida, ele vai construindo aquilo e aquilo é inconsciente, né? Sim. E agora também tem a parte boa, porque aquilo se torna consciente, E essa consciência... Nossa, que lindo! Olha, o que é isso? Como é que pode? Quando eu comecei a ver mais longe, então, que eu percebia as árvores, que eu sabia qual galho que estava mais próximo de mim, que o outro estava mais atrás, que eu entendia o espaço. Eu até tenho uma figura lá também, que ela é em 3D, assim, de uma árvore, né? Onde tem vários galhos e eu explico para os pais. Ó o 3D. Tá um galho na frente do outro, ó, assim. Só que ela também, comprei no Japão na época, pensando, né, nesse 3D. E quando tu aperta ela, aquela sanfonadinha, aí ela fica toda plana. E quando tu puxa, ela fica aberta. Então tem galhos diferentes. Ó, e assim é um estrábico V. E assim é a terceira dimensão. Então eles conseguem organizar e entender como funciona. E quando eu vi aquilo deitadinha lá no chão e vendo aquela árvore balançando, ai, eu digo, que maravilhoso. Linda essa árvore. Nunca tinha te visto assim. Sim. E como é interessante, de novo, para os pais, né, que não entendem muitas vezes esse tipo de coisa. Às vezes a criança não dá bola para algumas coisas. Às vezes porque não sabe, né, não também tem dizer como está. Porque se a gente nunca viu o binocular, como que eu vou reportar para os meus pais que eu não estou vendo terceira dimensão, né? Não tem como fazer isso. Assim como o contrário também não dá. Um ser que é binocular, por mais lentes que tu coloque, prismas que tu ajuste, que tu fique ali com os olhos estrábicos, não é a mesma coisa. Não. Porque o teu cérebro já está organizado binocular. E o seu corpo todas também, as tuas né? pistas estão ali, o teu corpo também está ali. Tu vai ter as dificuldades de caminhar, sim, vai, né? Mas não é igual. Sim. Não é igual. Com certeza. Aos poucos se organiza. E eu fui me organizando aos poucos. Ainda estou em processo. Você já foi no cinema 3D depois disso? Sim, sim. E aí? Sim. Daí eu fui. Aí foi muito lindo. Porque era muito sem graça, gente. A gente, como eu falei, no Japão, né? Então lá parques tal. Nossa, outro nível de 3D. Na época, né? Tem lá salas especiais do Spider-Man, que foi o que mais me ligou na época. E Shrek tinha na época também na Universal Studios, né, em Tóquio. E aí nós fomos lá ver o Shrek. E aí, gente, e lá era um 4D, né, porque também balançava, cheiro e tal. Aí quando vinha o espirro do burro, que aí vinha aquele burro perto, assim, ó, da gente, como se ele estivesse falando assim, como assim? E tu enxergava aquilo aqui, ó. Era fantástico, e isso é uma coisa que os pais talvez não saibam, porque às vezes a criança não gosta de ir no cinema 3D. Que graça que tem. E aí, tipo, ele não gosta, ele tem tontura, ele tem mal-estar, ele prefere ver sem o óculos. Que não sinal! Não tem graça, porque é a mesma coisa que vocês, né? Eu dizia sempre vocês binoculares, mas agora posso até me colocar um pouquinho ali, né? Mas um binocular que não foi estrábico, ele vai olhar aquilo ali e vai estar, tá meio embaçada aquela imagem, tá um pouco dupla, ele coloca o óculos, vai ficar em 3D e tudo certo. Mas pra criança, ela vai colocar o óculos e ela vai continuar dupla. Não vai fazer sentido, né? Não faz sentido, porque tá dupla, uma colada na outra, só
desajustada. Embaçado. Não existe a distância aqui entre uma imagem e outra, né? Ela só tá Sim. desajustada. Que é justamente esse desajuste que forma o 3D, pra quem não sabe. Lógico, tu Né? olha com um olho uma imagem, com o outro olho com a outra imagem, então tu percebe essa distância entre uma e outra. E aí a criança, ao invés dela ir no cinema para ver um filme normal, né? É muito melhor, porque ela tá vendo com um olho só e tá perfeita, tá nítida a Exatamente. imagem. Não tem essa confusão. Não tem essa confusão, Né? porque aquilo ali fica pior, fica só duplo Mas eu acho embaçado. Eu acho que isso é um sinal muito interessante para os pais. Pra que, né, que isso é assim, verdade. porque às vezes tem estrabismos que a gente não é um estrabismo tipo bem grande, né? Um desvio que você fala, é um estrabismo. Às vezes é tão pouco, às vezes é para fora, que daí é mais confuso ainda. Exato. Então, fica o alerta, né? Se o seu filho não gosta de ir no cinema 3D, é bem interessante que ele vá fazer uma avaliação com o optometrista de preferência comportamental, porque ele tem essa habilidade de avaliar todas as habilidades que a gente conhece hoje, entre elas a visão 3D, mas não ter uma visão 3D porque alguma coisa antes está falhando, né? Pode ser um problema de acuidade visual, de correção mesmo, né? Precisa de óculos, mas às vezes não. Às vezes Sim. pode ser uma disfunção binocular não estrábica, às vezes pode ser um estrabismo, às vezes pode ser um âmbito, pode ser Sim, tanta coisa, né? Então, pode. assim, de novo, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, por isso que a gente faz essa conversa e por isso que eu fiz muita questão que você viesse. Porque eu acho que essa história é muito especial e é uma pessoa, eu acho muito legal tratar adultos porque, primeiro, são adultos. Então, o feedback que vocês dão é muito poderoso. Segundo, a consciência é muito maior. Sim, Né? sim. Terceiro, essa plasticidade cerebral que as pessoas falam que só vai até os 8 anos. Sim. A gente sabe que até os 8 anos é mais fácil, é Sim, mais rápido, sim. é melhor. Mas não significa que depois você não possa fazer alguma coisa, né? E a gente tem essas ferramentas. É. Então, assim, gente, eu falei, as pessoas precisam ouvir a história da Norma. Porque é, tipo, muito, muito especial. E eu tô aqui amando. E agora me conta como é que você tá agora. Aí descobriu, foi um choque, fez terapia visual. Tem algum exercício que pra você foi tipo... Porque sempre tem, né? Aqui, fez corda de Broca, mas a hora que chegou, sei lá, no vectograma, parece que tudo se organizou, né? Ou não, foi um pouco de tudo e de repente eu vi isso fora, não sei. Teve algum que você fala, cara, esse exercício, ele é... Me lembro dos momentos. Adoro. Tudo já tá organizadinho. Deixa eu abrir a gavetinha ali do primeiro momento. Isso, me conta. Foi. A gente tem que procurar, durante a avaliação, algum grau, por mínimo que seja, qualquer coisa de estereopsia. Porque onde tu tenha qualquer ângulo, né, de visão, seja perto, seja longe, qualquer coisa. Nem que tenha uma estereopsia olhando aqui, uma coisa... Achar, porque é por ali que a gente começa a fazer a nossa terapia, né? E eu lembro desse momento. Tem uma televisão, né, de 29 polegadas e um vectograma da corda gigante. O vectograma da corda, para quem não sabe, são 2 círculos, né? E que eles ficam em 3D na própria TV, o programa, tu pode aumentar essa distância e diminuir, né, para ela ficar mais sensível, e aquela imagem então sai da tela na terceira dimensão, porque tá com o óculos polarizado, e aí tu consegue enxergar essa tridimensão aí. E eu ali, vamos tentar achar, né, meu primeiro dia de sessão, então. Aí eu vou ali, um vectograma desse tamanho, não tô vendo nada. Eu com um óculos polarizado, olho pro centro, não tô vendo nada, não tá movimentando, não, só porque daí se é monocular, no caso com o estrabismo, aqueles círculos, ao invés deles mudarem de distância, eles vão se deslocar lateralmente. Então, não, tá indo pro lado. Aí eu tô ali, então mais próximo, tá, mais próximo. A tela da televisão ficou aqui. Olha, uns 10 centímetros. E eu com aquela televisão desse tamanho aqui na minha lateral. E eu, daqui a pouco... não acredito! Tava aqui, ó. Aquilo saindo... Da periférica. Mas na periferia... Posso bater na mesa? Pode bater na mesa. Isso foi assim como a primeira vez que eu enxerguei algo
flutuando no ar, né? Que eu entendi esse eixo Z. Na sua periferia. Muito na periferia eu vi aquilo. Tanto que daí eu afastava um pouquinho da televisão e aí já deslocava a lateral. E foi aí que eu comecei, tá? Vamos buscar. Daí depois, com o vectograma, aí eu levo o vectograma para casa, brincando com aquele vectograma aqui também, né? Para ficar bem periférico. E aí conseguia trabalhar com aquilo. E aí foi melhorando, até que daí eu fui movimentando e entendendo o espaço, porque o vectograma é maravilhoso, né? Sim. Tu ajusta, então daí tu pode vir tanto pra frente, como bem pertinho ali, tu vai com aquilo longe. Daí daqui a pouco ele já tava saindo 20, 30, 40 centímetros, daí daqui a pouco eu já tava sentada, né? Já deitada tava de na boa, cama, já né? tava de com a perna boa. cruzada, assim, com a perna lá em cima, né? E eu com a perna lá em cima, assim, e eu buscando fazer com que aquele círculo fosse lá no meu pé, pertinho do meu dedo. Que legal. E assim foi indo, eu fui entendendo o espaço e buscando essa tridimensão aí, né? E aí vai buscando longe, e para entender o todo, né? A parte mais difícil, claro. Quanto mais longe, mais trabalho tem que se fazer, né? Depois de 700 metros também a gente não tem, né? A estereopsia, mas até ali ainda não cheguei nos 700. Não, mas estamos a caminho. Até porque... Não. Ó, né? Vamos ser bem sinceros. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas assim, ó, a gente... Eu sempre... Que eu vou... Sempre assim, ó, o importante é assim... Sim, o mundo dentro de casa, o espaço pro carro e aquela distância ali. Deu pra frear, tá em terceira dimensão? Tá, então você tá perfeito. Vendo o carro vindo na curva, sabe que ele tá vindo? Tá ótimo. Consigo entender a velocidade, consigo entender o tempo, né? Exato. Porque a terceira dimensão também tem isso, né? É pra tu entender o espaço-tempo. Sim. Porque quando a gente tava lá no útero, o espaço era outro, sem gravidade. O tempo era outro, porque era tudo muito fluido, tudo muito fácil, né? Naquele líquido. A partir do momento que sai dali, é um terror, né? Porque a gravidade vem e te pressiona para baixo e a gente fica extremamente pesado, né? Tá os nossos movimentos numa piscina, né? Super leves, sai da piscina, a gente fica pesado. Então, é a mesma coisa. Então, para se organizar nisso, é muito diferente o teu movimento, né? O teu cálculo é muito diferente, né? Sim. Então, a gente se organizar nesse espaço-tempo também, a gente precisa dessa terceira dimensão aí, porque quantos segundos aquele carro vai demorar para chegar até o meu, né? E aí eu tenho que saber através do cálculo. A partir do momento que eu vejo com um olho por um lado, vejo com o outro que eu tenho essa terceira dimensão, o meu cérebro automaticamente já faz esse cálculo, né? E é um cálculo bem física mesmo, né? Que a gente vai organizando. Mas eu acho interessante isso, porque às vezes a gente fala, visão 3D é cálculo de distância. O que isso significa? Eu acho que você acabou de explicar maravilhosamente bem. Porque fica mais fácil da gente entender que é o quanto de tempo que está demorando para se aproximar, tanto pelo tamanho, quanto pela velocidade, quanto tempo isso vai acontecer. Esse dia eu estava pensando, você já pensou quantas pessoas são atropeladas ou atropelam as pessoas por causa disso? Sim. Porque não tem essa noção. Sim, né? Por isso que hoje, se eu tivesse que decidir, quem tem visão monocular não poderia dirigir. Para mim é uma questão óbvia hoje. Se me perguntasse antes, eu ia dizer, não, tenho total capacidade, tá perfeito para mim. Não está. Tu não tem essa percepção. Não é a mesma coisa. Então... Só que ela nem sabe, né? Não. Tipo... E não saberá, enquanto ela não enxergar em 3D, enquanto ela não tiver essa percepção... Não faz sentido. Não vai fazer o mínimo sentido o que eu tô falando, né? Mas é assim... que se organiza tudo. Que maravilhoso. Maravilhoso. E agora, o que você está fazendo? Agora, binocular. Binocular. Maravilhosa. E aí? Eu busco... então... Daí vem essas coisas que, do nada, caem na mão da gente, né? Eu trabalhei no Instituto TEA durante 5 anos. Lugar maravilhoso. Aprendi demais, profissionais fantásticos. Só que era um pouco longe, né, do meu lugar, da cidade que eu morava, e ficava longe dos meus, né, dos meus familiares. Aí eu disse, deu, né, vou voltar. E aí voltei
pensando em fazer uma outra coisa, não sabia exatamente o que era, mas algo me dizia, é o momento. Mas pensando na minha clínica e tal. E aí, daquele mesmo mês que eu saí, eu fui convidada para dar aula, né? E eu digo, olha, dar aula? Não sei, né? Porque eu não sou professora, nunca fui. Até se tornar. Até se tornar. Daí a coordenadora, porque eu falei para ela, não tenho nada de formação disso, não tenho essa parte. A única coisa que eu tenho, e muito bem, é toda a parte clínica, de terapia, né? E aí, não, mas exatamente isso que a gente precisa de alguém muito prático, porque de teoria a gente tá cheio e tal. Digo, então tá, então vamos lá, então vamos arriscar, né? E fui, assim mesmo, e foi maravilhoso, e eu consigo passar esse entendimento um pouco para os alunos, me esforço demais para isso, e ajudo com eles com isso, né? E assim foi no primeiro curso, né, que eu entrei, foi de pós-graduação em optometria comportamental. Agora finalizou e agora estou também numa outra universidade, Universidade de Vila Velha, do Espírito Santo. E sou professora na optometria comportamental também, né, e terapia visual. Que delícia. Maravilhoso, muitos alunos cheios de curiosidade, cheios de vontade, com aquela mesma vontade que eu estava lá atrás. Não, tem algo mais, eu preciso buscar esse conhecimento. Essa né? é a melhor coisa do professor, isso né? É bom demais, porque eles estão ali por vontade própria, né? Sim. Eles decidiram estar ali para buscar esse conhecimento. Então, isso é lindo, porque aí fica mais fácil, né? A troca fica muito mais fácil, que um traz, outro traz, a gente consegue se ajustar, assim, e tá muito bom. Muito e de novo, bom. né? Eu sempre falo, é autocura. Sim. Então você chega, você acha que você tá abafando, e daí você descobre um monte de coisa que você fala, meu Deus, é por isso. E de novo, não estamos falando de estrabismo, porque tem outros problemas visuais que podem ter um problema ali de binocularidade, que pode dar um problema de visão 3D, de nitidez, de conforto, de leitura, né? E a pessoa nem sabe. Sim. Né? As pessoas não sabem disso. Isso é muito incrível, muito incrível. E é exatamente aí que eu queria que o Brasil inteiro, né, a área da saúde no Brasil se dedicasse à prevenção. Sim. E não ao tratamento depois, né? Com medicação, cirurgia, porque isso além de se tornar caro, né? Para o país, para o ser humano também é caro. Claro. Não só financeiramente para o país, mas também esse ser humano não vai render o que pode render. Então, o país vai ficar sempre abaixo da capacidade. Essas pessoas e do isso trabalho. É saúde pública, né? Essa prevenção. Isso. Antes que aconteça. E isso é tão óbvio quando a gente entra numa sala de aula onde tem adultos de 30, de 40, de 50 anos e começam as práticas. Sim. Começam as práticas, exames, testes, desde lá da base primitiva, lá da... professora, mas eu tenho esse problema. Vocês não estão contando nenhuma novidade. Eu quero saber quem não tem problema aqui. Não existe. Não, é autocura. Sim, autocura. É lindo. Daí sim, aí eles começam. Agora eu entendi, por causa das minhas dificuldades, não sei o quê. E eu acho isso ótimo. Sim. Porque eles também têm dificuldade. E aí eles também vão entender melhor esse paciente. Certeza. E eles, pela situação deles, eles também vão se dedicar de uma maneira com que eles vivem a situação. O trabalho é muito maior. Muito mais. Muito melhor se a gente passou por aquela situação, né? Com certeza. Então, estamos ali finalizando essa turma, agora em dezembro. Já, né? Sim, já. Meu Deus, né? Que legal. Sim, nossa turma, eles são ótimos, né? Nossa turma, né? Ai, nossa turma, porque tu também tá ali com a gente, né? E tu fez parte disso em alguns módulos. E importantíssimo a parte, né, que foi dada. E agora a gente junta tudo, né? Chegou na hora de juntar tudo. Que é a parte mais legal. Que é a parte mais legal. Pra mim é a parte mais legal. Relacionar tudo que aprendeu, né? E ligar tudo. Agora eu sei porque eu estudei aquilo. Agora eu entendi. Aquilo que a Núbia falou. Isso mesmo. Agora tá vendo isso? Tá enxergando? Várias tá sentindo vezes. Isso em ti, essa tua dificuldade? Pois é isso. Às vezes a gente fala umas coisas, as pessoas olham e falam, o quê?
que eu tô fazendo aqui. Eu falo, gente, vai chegar um momento que a professora Norma vai estar aqui e ela vai te explicar. Tudo vai fazer sentido. Fica tranquilo, absorve, igual a gente falou nessa aula, deixa seu cérebro aberto. Recebe essa informação Só vem. e depois ela integra, né? Que maravilhoso. E Norma, qual que é assim a sua expectativa? A gente já tá indo pro final. Olha que rápido. Já? Muito rápido. Parece que faz uns 10 minutos. Exato. Eu adoro isso. A gente nem gosta de falar, né, gente? Nossa, habla e habla. Sim. Né? Qual que é a sua expectativa? O que você quer, né, para a futura geração da optometria? E me conta, assim, os seus sonhos dentro da optometria ou algo pessoal que você acha que seria legal, assim, dentro da sua cabeça, não sei. O meu sonho é difundir mesmo uma optometria mais humana. Não tão óptica física, né? Não tão fisiológica, assim. Medidas. Porém... Importantíssimo, mas é só uma parte, né? A gente precisa muito mais, né? Por isso que o nome que já veio de fora é comportamental, né? Sim, e do desenvolvimento. Como é o nome do curso, né, da UVV. Sim. É do desenvolvimento, né? Então é isso, esse comportamento vai ser... se organizar de acordo com o desenvolvimento, né? Sim. Uma coisa está na outra. Então, meu sonho é esse, meu trabalho é esse. Tenho certeza que eu vim para este mundo. Sim. Vim do jeito que vim para poder falar mesmo para as pessoas de um jeito mais internalizado, assim, mais do jeito que sente mesmo o estrábico. E tirar do entendimento das pessoas a maneira com que eles veem o estrábico, achando que é só um olho, né, desviado, que tu faz uma cirurgia, que tu corta o músculo, que tu alinha os olhos e tá tudo bem, né? Então, não é isso, não tem nada a ver com isso, não se resolve nada com isso, apenas a parte estética mesmo. Então, é essa sempre a minha fala com pacientes. E agora, que bom também que a gente chega na área da educação, né? Porque daí a gente consegue... Difundir através do profissional, né? Daí esse profissional vai ramificando diferente. Exatamente. De tu fazer o trabalho com o paciente, né? Exato. Aí tô agora 2 anos sem a clínica minha, né? Onde eu trabalhava diariamente, que era lá no instituto. Mas agora tô sentindo falta. Eu preciso, né? Eu sempre disse que a relação assim que eu tinha com pacientes, que era grande maioria criança, que era uma relação de troca, era uma troca linda, porque quando eles chegam correndo, assim, que eles te dão aqueles abraços de perna e braços, cruzam as pernas lá atrás e cruzam os braços em cima, aquilo ali tu sente a criança e ele sente que tu também tá ali fazendo algo por ele, né? Sim. E é isso que eu tento passar para os profissionais também. A criança tem essa percepção, ele sabe exatamente quando que tu tá sendo... como que tu está sendo para ele. Sim. E eu digo sempre, quando no momento de terapia, de avaliação, esquece a vida lá fora, centra ali naquele paciente só e vocês são um só. O optometrista e o paciente, vocês são um só, porque vocês têm que integrar um trabalho. Ele tem que estar sentindo, você tem que estar sentindo ele para entender o nível que ele está, que falamos tanto na aula hoje, né? O nível de atenção, esse high level que a gente busca sempre de atenção, porque a terapia visual é consciência, né? Então a gente precisa gerar essa consciência numa criança. Imagina. Parece muito, muito forte isso. Não, mas uma criança ter consciência. Não, mas ela tem consciência da brincadeira. Ela tem um desafio na brincadeira. Exato. É muito consciente, porque ela vai fazer aquilo com muita vontade. Sim. Mas aí tu tem que gerar isso nela. Tu tem que entender qual nível ela está para tu conseguir evoluir no teu trabalho, né? E a minha função é essa. O meu trabalho é esse. Eu amo isso. E agora... A minha clínica está aí quase pronta. Ai, que legal. Vou voltar, não aguento a saudade. Embora trabalhe numa clínica de uma colega aqui, de uma outra ali, eu olho ali e digo, não, preciso um pouco do meu espaço, né? E essa presença que você está falando é o que nós não temos mais hoje, né? Não só dentro da terapia visual, mas dentro das casas.
Sim. pelo excesso de telas. Sim. E eu Tá acho tudo errado. eu acho que a gente esquece do quão importante é esse presente. Sim. O passado não importa mais, o futuro não existe, aqui e agora, Sim. né? Sim. E eu acho isso muito incrível. Sim, e também mais forte ainda, falando dessa relação de família, a coisa é tão avassaladora, assim, vai atropelando a evolução, né? Esse celular, essas telas, esse tudo, que as pessoas não se dão conta, né? Do quão afundadas elas estão naquilo Sim. ali. E a família toda está. E aí acaba perdendo um vínculo importantíssimo, porque é ali que tu vai se desenvolver, é ali que a criança vai desenvolver toda. Sim. E aí tu não se dá conta do dano que está causando por causa daquelas telas. Não só pela criança estar ali na tela, mesmo Sim. que a criança não esteja na tela, mas que os pais estejam na tela e não dando aquela... Isso. E às vezes eles fazem isso, e eu percebo no dia a dia da clínica, que eles fazem isso sem consciência nenhuma. Não tem? Não tem o entendimento. Não. A partir do momento... Porque existe... Voltando um pouquinho assim, a terapia... A terapia a gente faz no consultório, mas é uma aprendizagem. E a aprendizagem ela tem que ser repetida. E essa repetição tem que ser feita em casa, pelos Sim. pais. Se não existir essa Repetição. repetição, então não tem como. Porque não tem outra maneira. Então aí explicando para esses pais, fazendo com que eles entendam essa situação, esse vínculo. E como eu digo para eles também... Como se estivesse numa barraquinha ali, entra tu e o filho para aquele lugar, esquece os boletos, eu brinco sempre, esquece o celular, desliga a televisão, um ano fica noutra sala, sabe? É você e a criança, só, mais nada. E aí tu reconstrói aquele vínculo ali. E como a terapia vai desde a parte bem primitiva, então é como se a gente buscasse aquela relação mãe e filho, pai e filho, desde que ele saiu do útero. Sim. É a partir dali que é o nosso trabalho. Então, tu reorganiza todo aquele desenvolvimento da criança com essa estrutura familiar. Legal. Né? E aí, pronto, tu já tem toda uma família reorganizada a partir dessa consciência também que nós temos que entender essa necessidade para a gente conseguir mostrar para os pais a importância disso para que eles também façam, né? E aí, para isso a gente precisa. Por isso que a gente estuda, né, gente? Porque daí a gente tem que buscar todo esse entendimento, buscar tudo isso para a gente conseguir transmitir, né? Maravilhoso. E ter crédito na nossa fala também, Claro. né? Que isso é importante, né? Com Para certeza. fazer um trabalho bem feito. Ai, que maravilhoso. Amei, amei. Pra gente finalizar, eu quero que você mande um recado para quem está nos assistindo. Você pode direcionar para quem você quiser, para todo mundo, para optometrista, para pais, o que querais. Tá? O que querais. Estamos falando espanhol nesse momento. Sei. Então, o que Semana querais? intensa de espanhol. Então, toda sua. Olha ali para aquela câmera. Tudo, tô aqui buscando nas não tem problema. É um conjunto. O trabalho de terapia visual, optometria comportamental é um conjunto. Então, assim como nós profissionais temos que buscar uma outra linha de trabalho para mudar um pouco, para evoluir um pouco, porque o nosso trabalho está limitado, a gente tem que avançar. Eu acho que assim serve para qualquer profissão e para qualquer situação na vida da gente. A partir do momento que a gente está fazendo do mesmo, tendo o mesmo resultado, por que a gente vai continuar no mesmo? Né? Então a gente precisa buscar novos conhecimentos, abrir novas portas, novos métodos de trabalho, isso para o profissional. E para os pais, o mesmo pensamento. Se tu está fazendo um tipo de tratamento no teu filho, 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 3, 4 anos fazendo um tipo de tratamento, e aquele tratamento não está evoluindo, ou está evoluindo muito pouco, busca outra linha de tratamento. Tenta fazer diferente, né? E aí entra a nossa optometria comportamental, aí entra o nosso trabalho. Tenho certeza, o resultado é fantástico, não só para mim, como para todos os pacientes que a gente trabalha no dia a dia. É uma ciência que já existe há muitos anos fora daqui. Somos recém-nascidos, 10 aninhos, né? Muito pouco. Mas fora daqui é ciência pura. Tem muito trabalho em cima disso. Então é assim, buscar a optometria comportamental para fazer diferente na vida do seu filho, porque a gente sempre quer o melhor, né?
pelo nosso filho, a gente sempre quer o melhor pelo nosso paciente. E conhecer nosso trabalho, optometria comportamental e terapia visual. Que maravilhosa. Isso. Muito obrigada, Elonge, socorro. Obrigada, Norma. Ai, obrigada. Mesmo, amei. Foi muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Parabéns Obrigada. por tudo que tu faz e por todas as pessoas que tu convida para aumentar, de alguma maneira somar um pouquinho, né? Um pouquinho de um pouquinho do outro. Com certeza. Cada um tem uma parte. Eu acho que essa parte que tu faz é fundamental, bem Que bom. importante. Muito Obrigada. Vamos pulverizar essa informação para todo mundo. Isso, vamos né? lá. Gente, obrigada por você ter ficado com a gente até agora. E eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Se você é estrábico, saiba que tem como resolver. Se você é amblíope, também. Se você é pai de paciente, saiba que você não está sozinho. A gente consegue dar esse suporte, né? A gente consegue realmente dar uma nova vida. Às vezes 100%, às vezes 90%, às vezes 50%, cada caso é um caso, mas com certeza todas as vidas serão mudadas, porque é uma vida que se desenvolveu de uma forma e agora a gente tem a oportunidade de dar uma nova vida para essa pessoa. E eu acho que isso é a coisa mais legal de todo o trabalho, né? Mudar a vida das pessoas através da visão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e nós nos vemos no próximo episódio do Let's Grow. Vamos crescer juntos. Até. Isso. Beijo, beijo, beijo. Beijo.